E se eu te contasse que um cara que viveu há 500 anos desvendou o código para o poder e a influência absolutos e que esse conhecimento proibido tem o poder de transformar a sua vida para sempre? Neste exato instante, você está prestes a descobrir o segredo mais perigoso que a elite vem usando há séculos para se manter no topo, enquanto todo mundo pena lá embaixo. Nicolau Maquiavel não se limitou a escrever um livro. Ele expôs os mecanismos ocultos da natureza humana, que governos, corporações e líderes influentes esperam desesperadamente que você jamais descubra. Eles passaram gerações mantendo esses princípios longe do povão, porque, uma vez que você os entende, você se torna imparável. Antes de mergulharmos nessa revelação transformadora, preciso da sua força para continuar trazendo esse conhecimento proibido que pode revolucionar toda a sua visão de mundo. Aperte o botão de curtir agora mesmo, porque cada curtida envia um sinal poderoso de que conteúdos como este importam, e isso me ajuda a continuar desenterrando essas verdades escondidas que as fontes tradicionais não se atrevem a compartilhar. Inscreva-se e ative o sininho das notificações, porque o que eu estou prestes a revelar vai mudar radicalmente a forma como você enxerga o poder, os relacionamentos e o sucesso. O seu apoio impulsiona diretamente a minha capacidade de pesquisar e apresentar as ideias perigosas que podem te libertar das correntes invisíveis que te prendem. Agora, deixe-me te perguntar uma coisa que vai te abalar até o âmago. Já se perguntou por que algumas pessoas parecem ascender sem esforço a posições de poder, enquanto outras, apesar do talento e do trabalho duro, permanecem presas na mediocridade? A resposta não é talento, sorte ou mesmo trabalho árduo. É algo muito mais sinistro e muito mais poderoso. Maquiavel descobriu que os seres humanos operam com padrões previsíveis, como máquinas seguindo um código pré-determinado. Ele percebeu que, se você entende esses padrões, você pode manipular qualquer situação para a sua vantagem. Isso não tem a ver com ser mau ou cruel. Tem a ver com entender a realidade como ela realmente é, não como gostaríamos que fosse. O primeiro segredo que Maquiavel desvendou foi o princípio da decepção estratégica. A maioria das pessoas acredita que honestidade e transparência são sempre virtudes, mas Maquiavel entendeu algo crucial que a sociedade não quer que você saiba. A verdade é uma arma que deve ser usada estrategicamente, não espalhada descuidadamente como confete. Aqueles que revelam tudo sobre si mesmos se tornam alvos vulneráveis para aqueles que entendem este jogo. Pense nas pessoas mais bem-sucedidas que você conhece. Elas compartilham suas estratégias reais, suas verdadeiras motivações, seus planos de verdade? Claro que não. Elas aprenderam que informação é poder. E dar poder de graça é o caminho mais rápido para o fracasso. Maquiavel chamou isso de a arte da máscara, a capacidade de apresentar diferentes versões de si mesmo dependendo do que a situação exige. Mas aqui é onde fica realmente fascinante e um pouco assustador. Maquiavel descobriu que as pessoas não querem a verdade de verdade. Elas querem se sentir bem consigo mesmas e com as suas escolhas. Elas querem que suas crenças existentes sejam confirmadas, não desafiadas. Isso cria uma oportunidade incrível para aqueles que entendem essa fraqueza psicológica. Quando você domina a habilidade de dizer às pessoas o que elas querem ouvir enquanto persegue seus objetivos reais, você ganha uma influência quase sobrenatural sobre o comportamento delas. Você não está mentindo para elas. Você está falando a língua emocional delas, enquanto opera em um nível mais alto de pensamento estratégico. O segundo segredo devastador envolve a natureza da lealdade e dos relacionamentos. A sociedade nos ensina que a lealdade é construída através da bondade e da generosidade, mas Maquiavel revelou uma verdade mais sombria que líderes bem-sucedidos conhecem há séculos. As pessoas são mais leais àqueles que elas ligeiramente temem e profundamente respeitam, não àqueles que tentam ser seus amigos. Isso não significa que você deva se tornar um tirano ou tratar as pessoas mal.
Significa que você deve manter um equilíbrio cuidadoso entre ser acessível e ser formidável. Quando as pessoas sabem que você tem o poder de recompensá-las ou puni-las, e quando elas acreditam que você vai usar esse poder de forma justa, mas decisiva, elas desenvolvem uma forma de lealdade que a amizade sozinha não consegue criar. Observe como os líderes de negócios, políticos e influenciadores mais bem-sucedidos operam. Eles são agradáveis e carismáticos, mas sempre existe uma sensação implícita de que cruzá-los seria imprudente. Isso não é acidental. É uma posição psicológica cuidadosamente cultivada, que Maquiavel identificou como o ponto ideal da liderança. O terceiro princípio vai revolucionar completamente a forma como você lida com conflitos e competição. A maioria das pessoas acredita que mostrar fraqueza ou vulnerabilidade constrói confiança e conexão. Maquiavel descobriu que essa abordagem, embora às vezes útil em relacionamentos pessoais, é suicídio em ambientes competitivos. Em qualquer situação onde recursos, posições ou oportunidades são limitados, exibir fraqueza convida ao ataque daqueles que querem o que você tem. Esta é a natureza humana no seu nível mais básico. As pessoas estão sempre procurando sinais de que alguém acima delas pode estar vulnerável a ser deslocado. A solução não é se tornar agressivo ou hostil. A solução é projetar uma confiança tranquila e uma competência que faça os outros pensarem duas vezes antes de desafiar a sua posição. Quando as pessoas acreditam que confrontá-lo será mais caro do que aceitar a sua autoridade, elas naturalmente escolhem a cooperação em vez do conflito. Mas aqui está o aspecto mais alucinante deste princípio. Uma vez que você estabelece essa posição psicológica, você realmente precisa usar menos força e manipulação para mantê-la. A reputação de força se torna mais poderosa do que a força em si. Maquiavel também entendeu algo sobre o timing que separa os mestres dos amadores. A maioria das pessoas reage às situações à medida que elas surgem, sempre jogando na defesa no jogo da vida. O verdadeiro poder vem de criar situações que forçam os outros a reagir a você. Esta é a diferença entre ser uma peça de xadrez e ser o jogador de xadrez. Quando você controla o timing e o contexto de conversas, negociações e decisões importantes, você automaticamente ganha uma vantagem enorme. Você teve tempo para se preparar enquanto os outros são pegos de surpresa. Você entende o escopo completo da situação, enquanto eles estão vendo apenas fragmentos. Este princípio se estende a todas as áreas da vida. Nos negócios, significa lançar iniciativas quando seus concorrentes estão distraídos ou despreparados. Nos relacionamentos, significa abordar questões importantes quando você está na posição mais forte possível. No desenvolvimento pessoal, significa fazer mudanças importantes quando você tem o máximo de apoio e o mínimo de resistência. O quarto segredo envolve entender a diferença entre o que as pessoas dizem e o que elas realmente respondem. Maquiavel observou que os humanos são movidos pelo auto-interesse, mesmo quando afirmam ser motivados por princípios mais elevados. Isso não é cinismo, é reconhecimento de como as pessoas realmente tomam decisões versus como elas explicam suas decisões depois. Quando você quer influenciar alguém, não se concentre em argumentos morais ou princípios abstratos. Concentre-se em mostrar a eles como a sua proposta serve aos seus interesses concretos. Mesmo as pessoas mais idealistas estão inconscientemente calculando se algo beneficia a elas, a seus entes queridos ou a seus objetivos. Isso não significa que as pessoas são egoístas ou más, significa que elas são humanas. Uma vez que você aceita esta realidade em vez de lutar contra ela, você pode se comunicar de maneiras que realmente motivam as pessoas a agir, em vez de apenas concordar com você em princípio. O quinto princípio pode ser o mais controverso, mas é absolutamente essencial para qualquer pessoa que queira alcançar sucesso significativo. Maquiavel entendeu que ser querido é legal, mas ser respeitado é necessário. A maioria das pessoas gasta uma energia enorme tentando ser querida por todo mundo, o que garante que elas serão respeitadas por ninguém.
Respeito vem de ter limites claros, tomar decisões difíceis quando necessário e cumprir seus compromissos, mesmo quando é inconveniente. Esses comportamentos muitas vezes deixam as pessoas desconfortáveis no curto prazo, mas eles criam respeito e influência de longo prazo que a popularidade sozinha não consegue alcançar. Pense nas pessoas em sua vida que têm mais influência sobre decisões importantes. São aquelas que todo mundo gosta ou são aquelas que todo mundo respeita? Respeito cria influência real. Popularidade cria a ilusão de influência. Agora estamos nos aproximando de algo que vai mudar fundamentalmente a forma como você vê cada interação pelo resto da sua vida. Maquiavel descobriu que cada encontro humano é essencialmente uma negociação, mesmo quando não parece ser. Alguém está sempre tentando influenciar o comportamento, os pensamentos ou as decisões de outra pessoa. A maioria das pessoas entra nessas negociações invisíveis completamente despreparadas. Elas não reconhecem o que está acontecendo até que já tenham perdido. Mas quando você entende que influência está sempre sendo trocada, você pode entrar em cada situação com a consciência e a estratégia apropriadas. Isso não significa que você deva se tornar manipulador ou calculista em seus relacionamentos pessoais. Significa que você deve entender a dinâmica em jogo para que possa responder adequadamente, em vez de ser inconscientemente influenciado por pessoas que entendem esses princípios. O sexto segredo envolve o uso estratégico do mistério e da escassez. Maquiavel notou que as pessoas valorizam o que elas não conseguem obter facilmente e são intrigadas pelo que elas não entendem completamente. Isso cria oportunidades enormes para aqueles que sabem como gerenciar a sua disponibilidade e informação estrategicamente. Quando você está sempre disponível, sempre compartilhando tudo, sempre se explicando, você se torna previsível e, portanto, menos valioso na mente das pessoas. Mas quando você cria limites apropriados em torno do seu tempo, atenção e conhecimento, algo fascinante acontece. As pessoas começam a atribuir um valor maior às interações com você. Isso não tem a ver com jogar joguinhos ou ser difícil. Tem a ver com reconhecer que escassez cria valor em todas as áreas da experiência humana. Os consultores mais bem-sucedidos cobram taxas premium não apenas por causa de sua experiência, mas porque o tempo deles é genuinamente limitado. Os líderes mais influentes não comparecem a todas as reuniões ou respondem a todos os pedidos, porque a atenção deles se torna mais preciosa quando é seletiva. Maquiavel entendeu que mistério preserva o poder, enquanto a explicação excessiva o diminui. Quando as pessoas entendem totalmente os seus métodos, elas podem copiá-los ou contorná-los. Quando elas entendem completamente suas motivações, elas podem te manipular. Ambiguidade estratégica te mantém em uma posição de força. Mas aqui é onde isso fica realmente revolucionário. O sétimo princípio que Maquiavel descobriu vai transformar completamente a forma como você lida com desafios e contratempos. Ele percebeu que obstáculos não são problemas a serem evitados. São oportunidades para demonstrar capacidades que separam líderes de seguidores. A maioria das pessoas tenta minimizar as dificuldades e esconder as suas lutas. E isso é exatamente o contrário. Quando você aprende a usar desafios como plataformas para mostrar suas habilidades de resolução de problemas, resiliência e pensamento estratégico, as dificuldades se tornam suas maiores vantagens competitivas. Pense nas histórias que te inspiram mais. São sobre pessoas que tiveram vidas fáceis, sem obstáculos? Claro que não. São sobre indivíduos que enfrentaram desafios aparentemente impossíveis e encontraram maneiras de superá-los. Essas histórias ressoam porque demonstram o potencial humano sob pressão. Quando você muda a sua relação com a adversidade de vítima para estrategista, tudo muda. Em vez de perguntar por que os problemas estão acontecendo com você, você começa a perguntar como você pode usar essas situações para construir habilidades, relacionamentos e reputação que não seriam possíveis de nenhuma outra forma. O oitavo segredo envolve entender a psicologia da transferência de poder.
Maquiavel observou que o poder raramente passa diretamente de uma pessoa para outra. Ele geralmente se move através do que ele chamou de redes de influência, grupos de pessoas que coletivamente decidem para onde a autoridade deve fluir. Isso significa que construir relacionamentos diretos com os tomadores de decisão, embora importante, não é suficiente para a influência sustentada. Você também deve cultivar relacionamentos com as pessoas que aconselham, apoiam e influenciam esses tomadores de decisão. Esses relacionamentos secundários muitas vezes provam ser mais valiosos do que os primários, porque eles operam abaixo da superfície, onde a competição é menos intensa. A maioria das pessoas concentra toda a sua atenção em impressionar as figuras de autoridade óbvias, enquanto ignora os assistentes, conselheiros e influenciadores informais que realmente moldam decisões importantes. Este é um erro estratégico enorme que Maquiavel jamais cometeria. O nono princípio vai revolucionar a forma como você pensa sobre reputação e branding pessoal. Maquiavel entendeu que reputação é o seu ativo mais valioso, mas ele também sabia que reputação deve ser cuidadosamente construída em vez de acidentalmente acumulada. A sua reputação deve ser baseada em capacidades e resultados específicos que você pode entregar de forma confiável, não em qualidades positivas vagas que todo mundo alega possuir. Quando as pessoas pensam em você, elas devem imediatamente associar o seu nome com expertise particular, conquistas ou soluções para problemas importantes. Isso requer dizer não a oportunidades que não se alinham com a reputação que você está construindo. Mesmo quando essas oportunidades parecem atraentes, cada ação ou reforça a sua identidade estratégica ou a dilui. Não existe território neutro na gestão de reputação. Mas aqui está o que torna este princípio verdadeiramente poderoso. Quando a sua reputação é precisamente focada em valor específico que você entrega consistentemente, oportunidades começam a encontrar você, em vez de você correr atrás delas. As pessoas começam a te recomendar para exatamente os tipos de projetos e posições que você mais deseja. O 10º segredo envolve o uso estratégico de aliados e inimigos. Maquiavel reconheceu que quem se opõe a você é muitas vezes tão importante quanto quem te apoia. Ter os inimigos certos pode realmente melhorar a sua reputação e esclarecer a sua posição de maneiras que o apoio sozinho não consegue. Isso não significa que você deva sair por aí procurando conflitos. Significa que você deve ser estratégico sobre quais batalhas você escolhe lutar e quais princípios você escolhe defender. Quando você se posiciona firmemente contra algo que os outros acham questionável, você automaticamente atrai pessoas que compartilham os seus valores e respeitam a sua coragem. A maioria das pessoas tenta evitar todo conflito e desacordo, o que as faz parecer fracas e sem princípios. Oposição estratégica a coisas que importam demonstra caráter e cria atração magnética entre aqueles que pensam de forma semelhante. O 11º princípio pode te chocar, porque ele desafia tudo o que te ensinaram sobre sucesso e realização. Maquiavel descobriu que parecer trabalhar duro é muitas vezes mais valioso do que realmente trabalhar duro. No universo dos negócios, por exemplo, é mais importante que os clientes pensem que você está se dedicando 24 horas por dia ao projeto deles do que realmente estar se matando de trabalhar. O que vale é a percepção. A imagem que você vende. Imagine um vendedor de carros, por exemplo. Não adianta ele conhecer todos os detalhes técnicos dos veículos se ele não souber criar uma imagem de confiança e sucesso para o cliente. A arte da persuasão, a capacidade de influenciar a percepção das pessoas é o que realmente importa no final das contas. E não se trata apenas de negócios. Pense no mundo da política. Um político pode ter as melhores intenções, as propostas mais inovadoras, mas se ele não souber se comunicar, se ele não souber criar uma imagem positiva, ele dificilmente vai conseguir conquistar o apoio do eleitorado. A imagem, a percepção, a forma como você se apresenta, tudo isso tem um peso enorme no jogo do poder. E como você pode aplicar esses princípios na sua vida?
Comece observando as pessoas ao seu redor. Analise como elas se comportam, quais são as suas motivações, quais são os seus medos. Entenda a natureza humana. E você terá nas mãos as ferramentas para navegar com sucesso em qualquer situação. Lembre-se sempre das palavras de Maquiavel. É melhor ser temido do que amado se você não puder ser ambos. Essa frase, que pode parecer cruel à primeira vista, encerra uma grande verdade sobre a natureza do poder. O respeito, o temor, a admiração, tudo isso são ingredientes fundamentais para quem busca o sucesso. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos como este. Deixe o seu valeu demais para fortalecer o canal e nos ajudar a continuar trazendo informações valiosas para você. O seu apoio é fundamental para que possamos seguir desvendando os segredos do poder e da influência. Lembre-se, o conhecimento é poder. Use-o com sabedoria. No agitado dia a dia, em terras brasileiras, muitas vezes aparentar estar ocupado supera a real produtividade. Um fenômeno culturalmente compreendido. Não se trata de preguiça ou engano, mas sim de reconhecer que a percepção molda a realidade nas relações humanas, tal como a feijoada molda o almoço de domingo. Se as pessoas acreditam que você é extremamente capaz e requisitado, o tratamento será condizente. Contudo, a percepção de luta ou desespero evoca reações distintas. Gerenciar percepções demanda um olhar atento à interpretação alheia sobre seu status, habilidades e sucesso. A maneira como se veste, a entonação ao falar, a forma de agendar reuniões, a prontidão em responder solicitações e a descrição da sua carga de trabalho emitem mensagens sobre sua posição e valor, como a escolha da roupa para ir ao samba. Pessoas sagazes aprendem a emitir sinais que reforçam a imagem desejada, enquanto direcionam sua energia para resultados significativos. Isso não é manipulação, mas comunicação estratégica, como um bom jogador de futebol que dribla o adversário com maestria. A 12ª revelação reside no timing estratégico de movimentos e anúncios para amplificar o impacto. Maquiavel compreendeu que a mesma ação, em momentos distintos, gera resultados radicalmente diferentes. O contexto prevalece sobre o conteúdo, assim como a hora certa de plantar garante uma boa colheita. Ao entender os ritmos do seu ambiente, você pode sincronizar suas iniciativas para minimizar a resistência e maximizar a atenção. Isso se aplica desde o pedido de uma promoção até o lançamento de um novo negócio ou decisões pessoais cruciais, como escolher o momento certo para pedir a mão da namorada em casamento. A maioria age quando se sente pronta e não quando as condições são favoráveis, resultando em dificuldades desnecessárias e oportunidades perdidas que um timing apurado poderia ter evitado. Imagine perder o último ônibus por sair tarde demais. A 13ª diretriz transformará a sua abordagem em negociações e conversas importantes. Maquiavel percebeu que o controle sobre o ambiente físico e psicológico onde as discussões ocorrem confere uma influência enorme sobre os resultados. Ao escolher o local, o horário, a pauta e até a disposição dos assentos para reuniões cruciais, você cria vantagens psicológicas sutis que afetam o pensamento e o sentimento dos outros durante a conversa. Esses fatores ambientais influenciam a tomada de decisões de maneiras que, em sua maioria, as pessoas não percebem conscientemente, como a escolha da mesa em um restaurante para impressionar. Isso se estende além das reuniões formais, abrangendo cada interação relevante. Ao dominar a arte de criar ambientes que favoreçam os resultados desejados, você pode conduzir conversas e decisões com maior eficácia. Imagine a diferença de discutir um aumento salarial em um bar barulhento versus em um escritório tranquilo. O 14º segredo envolve a revelação estratégica de informações. Maquiavel sabia que o que você revela, quando revela e para quem revela, pode ser mais poderoso que a própria informação.
A informação deve ser compartilhada estrategicamente para gerar respostas específicas e não despejada indiscriminadamente sob o pretexto de transparência virtuosa. Cada indivíduo necessita de quantidades e tipos distintos de informação em momentos diferentes para tomar as decisões que você almeja que tomem. Isso exige uma compreensão das motivações, preocupações e processos decisórios de cada pessoa, a fim de apresentar a informação de forma a ressoar com seus padrões psicológicos individuais. É como preparar um prato especial para agradar um paladar exigente. O último segredo descoberto por Maquiavel talvez seja o mais importante de todos. Ele compreendeu que o verdadeiro poder não reside em controlar os outros, mas em controlar a si mesmo. Aquele que domina suas emoções, reações e impulsos, enquanto os outros não conseguem, possui uma vantagem imbatível em qualquer situação. Quando você mantém a calma sob pressão, pensa com clareza em meio a conflitos e toma decisões baseadas na estratégia e não na emoção, você opera em um nível totalmente diferente daqueles que são controlados por seus sentimentos e reações. É como um mestre de capoeira que controla cada movimento. Essa autodomínio se torna o alicerce de todos os outros princípios, pois lhe confere a estabilidade psicológica necessária para implementar estratégias avançadas, mesmo quando parecem desconfortáveis ou artificiais. Mas a maioria das pessoas ignora a verdadeira mensagem de Maquiavel. Ele não ensinava as pessoas a serem cruéis ou manipuladoras, mas sim a enxergar a realidade com clareza para que pudessem navegar nela com sucesso. O mundo opera sob certos princípios, quer os reconheçamos ou não. A compreensão desses princípios nos dá a liberdade de escolher como responder, em vez de sermos inconscientemente controlados por forças que desconhecemos. Ao dominar esses segredos, você não precisa recorrer à manipulação ou à força para atingir seus objetivos. Em vez disso, você desenvolve a capacidade de trabalhar com a natureza humana e não contra ela. Você aprende a criar situações em que os outros naturalmente desejam cooperar com você, pois isso atende tanto aos seus interesses quanto aos deles. Essa é a verdadeira arte da influência que Maquiavel desvendou. Não se trata de impor sua vontade aos outros, mas sim de alinhar seus objetivos com os desejos alheios, de forma a criar benefícios mútuos e sucesso duradouro. É como um bom vendedor que oferece um produto que realmente atende às necessidades do cliente. As pessoas mais bem-sucedidas ao longo da história compreenderam esses princípios instintivamente ou os aprenderam através da experiência. Agora, você tem acesso direto a esse conhecimento. A questão é, o que você fará com ele? Você continuará operando de acordo com as suposições ingênuas que mantêm a maioria das pessoas aprisionadas na mediocridade, ou abraçará o pensamento estratégico que gera poder e influência reais? A escolha é sua, mas a oportunidade não durará para sempre. Esses princípios moldaram a história, construíram impérios e criaram histórias de sucesso lendárias. Eles estão esperando que você os aplique em sua própria vida. Mas conhecê-los não é o bastante. Você deve ter a coragem de implementá-los, mesmo quando desafiam tudo o que lhe ensinaram sobre como o mundo deveria funcionar. Que outros conhecimentos proibidos das mentes mais brilhantes da história poderiam transformar sua vida de maneiras que você jamais imaginou? Que segredos ainda se escondem nas sombras, aguardando para serem descobertos por aqueles que são corajosos o suficiente para buscá-los? A jornada rumo à verdadeira compreensão apenas começou. Se este conhecimento proibido abriu sua mente para possibilidades que você nunca considerou antes, eu preciso do seu apoio para continuar desvendando essas verdades perigosas que podem te libertar. Considere deixar um valeu demais para ajudar a expandir este canal e trazer mais histórias incríveis que as fontes tradicionais não se atrevem a compartilhar.
Seu apoio financeiro possibilita diretamente pesquisas mais aprofundadas e conteúdo mais revolucionário que pode transformar completamente a sua visão do mundo e do seu lugar nele.